Olá, professor Eduardo, tudo bem com você? Vamos lá, né, para mais um trabalho acadêmico virtual. Infelizmente, a pandemia ainda não nos deixou, mas vamos seguindo assim até quando Deus permitir, não é mesmo? Esse trabalho acadêmico, ele é da matéria de Direito Administrativo 2 e tem o seguinte tema: Administração Pública Patrocinadora. O contrato de patrocínio como instrumento de concretização do interesse público. Primeiramente, vamos conceituar comigo o que seria o patrocínio? Nesse caso que estamos seguindo, né, que estamos como tema, é o patrocínio de um órgão público patrocinando uma entidade privada. Eu não sabia, mas isso é lícito. Eu não sabia. E devido ao seu material que você nos proporcionou, devido a toda essa junção da aula, olha, ótimo tema, hein, de aula, porque eu não sabia. E com as pesquisas realizadas eu descobri que sim, ele é lícito. O que seria um patrocínio? O patrocínio, ele é como se fosse uma doação, que nesse caso o órgão público faz para essa entidade privada, em um evento, em uma festa, que o mesmo fizer. Então, o patrocínio, vamos lá, para as regras gerais. Nós não podemos nos esquecer que o patrocínio ele não pode ser feito, nesse caso de órgão público para entidade privada, por boca. Não pode ser um contrato verbal. Ele tem que sim ser um contrato escrito. E lá tem que conter todas as cláusulas, né? Sendo ele o valor que vai ser destinado, sendo a utilização, para que vai, né? Para qual âmbito que vai ser utilizado e tudo mais. O porquê, então, que tem que ter esse contrato? Esse contrato, ele é necessário porque, ó, eu vou nos exemplos que fica mais fácil da gente entender o tema, né? Um exemplo, o órgão público, não, minto, vamos lá. Ó, professor, você desculpa os erros, é que eu tô nervosa, tá? Mas é o seguinte, vamos supor que a prefeitura, ela quer patrocinar, a prefeitura de Nova Odessa, ela quer patrocinar um evento que uma escola de dança aqui vai promover. Ela pode? Pode, desde que ela não pague, né? Ela não doe mais do que uma cota ali, uma porcentagem. Um exemplo, quando essa escola de dança quer promover um evento e quer um patrocínio, ela vai lá no órgão público pedir o patrocínio, né? Vai mostrar o seu plano lá, que é um evento que vai, como fala? Que vai ser bom para a população, que vai lá ser uma mostra de dança cultural. Ela pode, elencando esse tema, o patrocínio, né? O patrocínio que o órgão público vai fazer com a entidade privada, ele só vai ser lícito se tiver um vínculo ali, se ele gerar benefícios para a população e para o povo, como no sentido social, no sentido cultural, no sentido esportivo, no sentido artístico. Só nesse sentido que o patrocínio do órgão público para a entidade privada vai ser lícito, vai ser aceito. Então, voltando lá para o exemplo que eu disse, por exemplo, uma escola de dança daqui da cidade de Nova Odessa, que é onde eu resido, uma escola de dança quer promover um evento e ela precisa desse patrocínio. Vai chegar, vai expor todo o motivo, que realmente vai ser bom para a população e tudo mais. E o órgão público, ele vai falar que sim, que ele aceita patrocinar e tudo mais. Porém, esse evento, vamos supor que ele tenha ali um gasto de 20 mil reais. O órgão público, que no caso seria a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, ele só pode, por exemplo, uma porcentagem, eu não sei qual é a porcentagem real, mas, por exemplo, ele só vai poder doar 2 mil para esse evento acontecer. Ele não pode doar, por exemplo, já que o evento custa 20 mil, eu vou doar 15 e a escola de dança, coitada, como ela não tem muito dinheiro, ela arca com 5. Não, isso não pode ser feito.
porque não pode passar da porcentagem necessária para que seja lícito esse patrocínio. E com isso, voltando lá para o contrato, ele é necessário que esteja lá claramente escrito, olha, fulano de tal, que no caso é o órgão público de Nova Odessa, o setor público, a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, está doando, não está doando que vai aparecer, mas está patrocinando tal evento com tal valor e todas as cláusulas. Por que é necessário esse contrato? Mediante a todas as pesquisas, ao seu material, eu percebi que realmente é necessário o contrato porque, por exemplo, esse mesmo evento da escola de dança, ao invés de ter um gasto ali de 20 mil, ele teve um gasto de 40 mil e não foi o esperado. E aí lá na frente, depois que terminar esse evento, a escola de dança vai falar assim, viu, setor público, olha, já que você tem um nível de porcentagem para nos doar, para nos patrocinar, a escola de dança não gerou 40 mil de gastos, não gerou 20 mil de gastos, gerou 40 mil. Então, isso quer dizer que você pode sim arcar com 4 mil reais e não com 2. Não pode, porque uma vez que o contrato ele está assinado e está acordado entre as partes, ele não pode ter alteração, ainda mais nesse quesito do patrocínio. Por quê? Porque senão você começa a entrar para as verbas públicas, Para as verbas públicas que começa a gastar externo, que vai tirar do povo, que vai tirar da população, para poder patrocinar uma coisa que já estava acordado antes. Então, é necessário que todo mundo que vai realmente fazer um contrato de patrocínio entre um órgão público e a entidade privada esteja bem acordado, esteja sabendo realmente o valor real do evento, porque senão você não consegue alterar isso futuramente, tá bom? Então, vamos lá. É necessário também que junto com esse contrato tenha uma pessoa, um fiscalizador, uma fiscalização bem intensa no órgão de controle lá, que tenha um controle contábil magnífico. Por quê? Eu sou sim a favor, do órgão público, do poder público, patrocinar entidades privadas. Porém, nesse meio tempo, nesse assunto, a gente pode ver que tem muitos casos de verbas que são, como fala? Esqueci a palavra. Nossa, professor, existe muito... Desviado. Tô com a ajuda da universitária aqui, professor. Tem muitas verbas que elas são desviadas, infelizmente. Então, sim, eu sou a favor do órgão público, sim, ter esse patrocínio com a entidade privada, porém, há muito índice de desvio de verba. Então, isso tem que ter, sim, uma fiscalização intensa e magnífica para que não haja. Vamos lá para mais alguns assuntos técnicos, professor? Eu fiz aqui um cronograma e mesmo assim a gente se perde, mas é normal, eu acredito. Eu acredito que é normal, mas vamos lá, vamos continuar. Além disso, que eu já falei, que tem que ter um vínculo todo, social, educacional, tudo, eu estava pesquisando alguns exemplos e eu não sabia, professor, um exemplo de um evento privado que tem uma grande colaboração ali do poder público. Sabe o que é? Eu acho que você já sabe, porque você é professor. Mas a corrida internacional de São Silvestre, eu não sabia que era um exemplo de um poder público que ali patrocinou uma entidade privada. Mas é um exemplo muito bom, Vamos lá, professor. Falando de tudo isso, do patrocínio e tudo mais, nós não podemos também deixar de esquecer, só um minutinho, professor, que eu estou procurando a parte certa aqui. Nós não podemos nos esquecer... Peraí. Nós não podemos nos esquecer que
O patrocínio, ele é diferente da licitação. Sabe por quê? A licitação é quando, por exemplo, o poder público, ele abre uma chamada, como se fosse isso, uma chamada de empresas que possam colaborar com eles nesse momento. Por exemplo, a prefeitura, ela precisa um exemplo, tá? Prefeitura, mas pode ser outro órgão público. Mas, por exemplo, a prefeitura ela precisa de determinado copinho plástico. Ela vai abrir uma chamada, uma licitação, para que outras empresas possam fornecer esse material para elas. Sempre, só que tem que ressaltar isso, que sempre o órgão público ele vai escolher um material bom, né, um intermediário ali, e o preço também adequado. Não adianta a empresa lá falar que é 100 mil reais um pacote de copinho plástico e a outra vir falar que é 700, que ele vai pegar o de 10 mil lá. Não, ele vai ser de R$ 1.000. Ele vai sempre pegar o valor específico, o valor ideal, a qualidade ideal e tudo mais. Mas então, professor, assim, resumindo agora para não ficar sem mais delongas, que senão fica um tema muito cansativo, eu sou, sim, a favor do órgão público patrocinar uma entidade privada, desde que haja ali uma fiscalização intensa, para que não haja desvio de verba e que não prejudique o seu povo e a sua população. Então, finalizamos por aqui esse trabalho. Eu espero que tenha chegado ali no nível onde o senhor considere um pouquinho e vamos lá, né, para mais esse semestre. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Tchau, até mais!